Glória a Deus, irmãos. Hoje, nesta noite de sexta-feira, nós temos aqui uma mensagem poderosa, uma mensagem do coração do Senhor para nós. A palavra do Senhor é bem clara, que o povo está sofrendo porque falta o conhecimento. E hoje nós trouxemos o conhecimento da verdade, ou seja, da palavra de Deus, para que a nossa fé ela possa ser transformada. Quarta-feira até gravei uma mensagem sobre a transformação da fé, logo vai estar também, acho que já está no nosso YouTube, né? Depois dessa, quando eu sair essa gravação, a outra já vai estar no YouTube. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque hoje essa mensagem ela vai trazer um entendimento da fé, porque às vezes nós olhamos para situações adversas e nós não sabemos usar a nossa fé. Nós temos a fé. A Bíblia diz que Deus nos deu a mesma medida da fé para todos nós. Mas então por que quando eu enfrento uma doença, enfrento um problema, seja lá qual for, eu não consigo vencê-lo? Então, creio que hoje você vai sair daqui com a certeza e com a resposta disso. Porque a palavra do Senhor, ela não deixa a gente sofrer. Se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos, nós seremos libertos, nós seremos cuidados, nós seremos abençoados. A palavra do Senhor diz também que, em Efésios 1:3, que todas as bênçãos já foram conquistadas em Cristo Jesus. E por que então eu não consigo tomar posse dela? Vamos lá? A palavra de hoje está baseada em Mateus capítulo 14, versículo 24 a 32. Eu vou ler esse texto e nós vamos daqui em diante aprender sobre essa fé. A palavra do Senhor, o título da mensagem hoje é A Fé versus Descrença e Dúvida. Então parece ser as mesmas coisas. Descrer e ter dúvida parece ser a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. E são essas duas coisas que impedem a sua fé ou a fé de qualquer pessoa de manifestar. Vamos entender isso? Diz assim a palavra do Senhor. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, aqui nós vemos, está no 32, mais um. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então veja, Pedro passou por uma experiência juntamente com os discípulos. Estavam passando um perigo de morte. O barco estava quase para afundar e Jesus, de repente, aparece andando sobre o mar. E Jesus fala o seguinte para Pedro. Pedro falou: será que é Jesus? Se for Jesus, ele vai me dar a ordem e eu vou andar, porque eu conheço Jesus. Ele não conseguia identificar Jesus porque estava escuro, tempestade, vento, um homem em cima do mar, andando sobre o mar, esquisito, né? Se for Jesus, eu sei do potencial dele, e se ele disser para eu andar sobre o mar, eu vou conseguir. E assim foi. E quando ele disse: então venha, Pedro. E Pedro começou a andar sobre o mar. Mas de repente, Pedro começou a olhar para a circunstância, começou a olhar para os ventos e para a tempestade, começou a afundar. E gritando socorro para Jesus, Jesus foi lá e puxou a mão dele e disse: por que você duvidou, Pedro, homem de pequena fé? Irmãos, duvidar é algo que muitas pessoas hoje têm tido. A dúvida, ela atrapalha a nossa fé, sim.
Porque a fé é a certeza das coisas que você espera. É certeza. Se eu tenho certeza, eu não duvido. Então, quando eu duvido de algo em relação à palavra de Deus, a fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. Então, o que acontece? A dúvida, ela paralisa a minha fé. Se você for olhar no dicionário, a palavra duvidar, o que é a palavra duvidar? É estar em dois caminhos, né? É ter dois caminhos incertos e você não saber qual escolher. Então, duvidar é você ter dois caminhos incertos e não saber qual escolher. Quem não passa por isso? Quem não está diante de uma situação e você fica indeciso, se eu faço isso, se eu faço aquilo? A fé diz o seguinte: você está enfrentando uma doença, está enfrentando uma adversidade, um problema financeiro, um problema familiar, seja lá qual for o teu problema. Então, o que acontece, irmãos? Acontece que quando você duvida, você tem que decidir. Existe o caminho certo. A palavra de Deus diz o caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então eu estou enfrentando uma doença, uma enfermidade. O que a palavra de Deus diz? Que Jesus já levou todas as doenças. Mas aí vem a dúvida. Será que realmente eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, né? Eu estou passando por isso, os médicos dizem isso, o exame apontou que é isso, mas a Bíblia diz que Jesus levou todas as doenças. Então você fica em dois caminhos. Você não sabe se você confia na palavra de Deus, ou confia nos sintomas, ou confia no exame, ou confia em tudo que você já ouviu sobre aquele problema. Então você tem que escolher um. Mas não adianta apenas escolher. Você tem que ter certeza que aquele caminho é o verdadeiro. Então a dúvida, ela te coloca numa situação onde você tem que escolher. Claro que nós sabemos, presta atenção, a dúvida, ela sabe, quando você está em dúvida, você sabe qual é o caminho certo. Você sabe que Jesus já levou todas as doenças, mas mesmo assim você fica pensando: será que isso não vai trazer problema? Será que eu não tenho que fazer isso? Será que eu não tenho que passar por cirurgia? Será que eu não tenho que tomar esse remédio? Né? Então veja, vem a dúvida, mesmo você sabendo que Jesus já levou todas as doenças. Vocês estão entendendo o que é isso? Mesmo você sabendo a verdade, você tem um outro caminho, você tem uma outra opção. Então, a fé, ela não te dá direito a escolher outra opção, a não ser aquela que está já alicerçada na palavra de Deus. Dá uma baixada aqui, irmãos. Então, o que acontece? Acontece que, quando nós estamos enfrentando, seja qual for a situação, e você vem duvidar, você passa a duvidar, então, a tua fé será o quê? Pequena. Ou seja, ela é menor do que a sua dúvida. Porque quem tem a verdade, ela tem que optar. Ela já sabe qual é o caminho verdadeiro. Por exemplo, vocês querem ir para a praça aqui, né? Nós estamos aqui, vira à esquerda, vira à direita, sai na praça. Ou vira à direita, a direita e esquerda, sai na praça. Amém? Agora, se eu falar, não, vai à esquerda e vira à esquerda. É uma opção. Mas quem tem certeza, vai para o caminho correto. Não adianta ter uma opção. Não adianta colocar uma opção, porque você tem certeza que ir para a praça é virar à esquerda, à direita, ou virar à direita, à esquerda, você já está na praça. Então, nada que vier trazer dúvida, vai fazer você mudar. Agora, quando você tem a certeza da palavra de Deus, que diz que você está curado, que você tem direito àquilo, tem uma promessa de Deus, e veio uma opção, e você mesmo assim, sabendo qual é a verdade, você fica em dúvida, então quer dizer que a tua fé foi paralisada. Você não consegue fazer mais nada porque foi paralisada. Porque a fé é a certeza das coisas que você espera, a prova daquilo que você não vê.
e ela vem por dar ouvido à palavra de Deus. Outra coisa que nós vamos ver mais na frente, que é sobre a descrença. Então eu falei da dúvida. A dúvida é 2 caminhos, amém? E que você tem que escolher um deles. Agora, se eu estou duvidando do caminho que é a palavra, que é a verdade, então, irmãos, a minha fé está pequena. Agora, tem um outro fator também que impede a sua fé de operar, que é a descrença. A descrença, ela é o mesmo que desobediência. Quando uma pessoa não está crendo na palavra de Deus, que é a verdade, você estará em quê? Em desobediência. A desobediência é o quê, irmãos? Pecado. Então, quando você não crê, você está descrente na palavra de Deus, é como se você fosse desobediente. Por quê? Jesus falou, essa aqui é a verdade. Essa aqui é a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se você não crê, você está descrente da palavra de Deus, você está em desobediência à verdade. E você está crente em quem? Na mentira. A mentira é do diabo. Então, toda vez que eu creio no diabo, foi isso que aconteceu com Adão e Eva, a Eva tinha a palavra de Deus. O diabo veio lá e falou com ela. Quer dizer, então, se vocês comer de todas as árvores, vocês não podem comer de todas as árvores? Não, a Eva falou, não, eu posso comer de todas, só não posso comer da árvore do bem e do mal. Então ela sabia a verdade. Mas o diabo foi lá, convenceu ela e ela comeu do fruto proibido. Ou seja, ela descreu da palavra de Deus, ela tinha a verdade. Nós temos a palavra de Deus, mas mesmo assim nós não acreditamos. Isso é pecado. Isso é estar em desobediência. Então Deus não habita, Ele não age enquanto nós estamos em pecado. Então nós vamos ver esses dois assuntos sobre a dúvida e sobre a descrença, agora através da palavra, e você vai entender tudo isso. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Dúvida. Deixa eu ler aqui. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Aqui está bom já. O povo estava descrente. Vamos ler até o fim. Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Tem gente que não segue nem Deus e nem o diabo. Não, ou você está seguindo Deus, ou você está seguindo o diabo. O povo ficou quieto. Foi desafiado. O profeta desafiou. Até quanto você vai estar oscilando em 2 pensamentos? A dúvida é assim. Você tem 2 caminhos. Então o povo estava já descrente de Deus, né? E não sabia mais quem era Deus. E assim estão muitas pessoas. Toda pessoa que está em dúvida tem no mundo espiritual um demônio confrontando a sua fé. A pessoa que está em dúvida, presta atenção que eu vou falar. A fé você já tem. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então você sabe o que é verdade. Você sabe o que é verdade. Então o que acontece? O diabo sabe que você tem fé. Agora ele vai jogar a dúvida, porque a dúvida vai tirar a sua fé. Não vai tirar a sua fé, vai paralisar a sua fé. Veja, irmãos, não é falta de fé. Não é a falta de fé. A fé nós temos. O que nós temos é excesso de dúvida. Excesso de incredulidade. Que faz com que a fé diminua. Não é que ela diminua. Ela não tenha tanta autoridade, não tenha tanto poder de decisão, e a dúvida tem mais. O outro caminho tem mais força do que a fé que você já tem. Se nós não tivéssemos dúvida e nem fôssemos incrédulos, irmão, a fé ia funcionar 24 horas para nós. Por isso que a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Então, a fé nós temos já, porque Deus nos deu. Dá uma desligadinha, faz favor isso aqui. A fé Deus já nos deu. Agora, o que o diabo sabe, que se você andar por fé, você vence tudo. Então, ele vai tentar colocar o quê? A dúvida. Então, vamos lá. Então, o diabo sempre vai dizer para você assim, que a palavra é mentira e que nada irá funcionar. Você olha aí o seu corpo.
Olha aí a sua situação financeira. Olha a dor que você está sentindo. Olha os sintomas que você tem. Você sabe, aquela pessoa teve a mesma doença, aquele problema. O teu casamento não tem mais jeito. Olha como que está o seu marido, olha como está a sua esposa, olha como está o seu filho, as drogas, estão acabando com ele. Esse problema não tem mais solução. Então, o que ele está tentando fazer? Mostrar para você uma outra opção. Colocando o quê? Dúvida. Aí você fica, ou eu fico com a palavra somente, e aí, ou eu fico somente com aquilo que o diabo está dizendo. Foi o que ele fez com Adão e Eva. Ele tentou fazer isso com Jesus, mas Jesus disse, está escrito. Veio de novo, está escrito. Então Satanás fez de tudo também para fazer Jesus não crer na palavra. E ele permaneceu firme na palavra de Deus. Jesus ficou firme na palavra. A Eva e o Adão não. Eles foram convencidos e por isso que eles desobedeceram. Então, a dúvida, irmãos, o diabo ele sabe, ele não precisa destruir tua fé. Ele apenas coloca uma outra opção para você. Lembre-se, a opção é do diabo. A palavra de Deus sempre é a verdade. Presta atenção nisso. Romanos 12, versículo 3. Deus nos dá a fé, a dúvida vem do diabo. Olha lá. Por isso, pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então Deus nos concedeu a fé. A dúvida, quem está nos concedendo foi o diabo. Agora, uma coisa que vai chocar vocês. A dúvida é uma escolha, irmãos. Você que escolhe duvidar. É você que decide se você vai duvidar ou não. É aquilo que você decidir, não tem como Deus mudar isso. É você que decide o caminho que você, livre-arbítrio. O diabo vai colocar dúvida, mas você não pode dizer que ele é mais forte. Por quê? Porque está escrito, você sabe qual que é a verdade. É quando você fala para um filho, olha, não faz isso, nós temos mais experiência. Não anda, vamos assim dizer, não coloca o dedinho ali na tomada, que dá choque. Ele sabia. Você disse para ele que ali daria choque. Mas ele foi lá, insistiu e colocou o dedinho, deu choque. Ele sabia. Então, o diabo ele trabalha com a dúvida porque nós somos rebeldes. A Eva sabia que não podia comer do fruto. Então ele mexeu, foi mexendo, foi apresentando, foi insistindo. E ela decidiu desobedecer a palavra de Deus. Dúvida e descrença. Vamos mais a fundo nisso. Romanos 4, 18 a 21. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Opa! Por que o Abraão é o nosso pai da fé? Mesmo ele olhando, ele tinha uma promessa, ó, Abraão, você vai ser pai. E esse pai nunca vinha. E tinha aquela dificuldade que Sara também era estéril. Mas quando ele fez 100 anos e a Sara tinha 90 anos, ela engravidou. Mas por quê? Por causa disso. Olha aí. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo. Então ele não duvidou, ele não teve uma outra opção e não foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé. Então, quando eu não sou incrédulo, quando eu não duvido, a minha fé permanece firme. A minha fé ela só vai diminuir, não, ela vai desaparecendo, né? Ela vai sendo encoberta somente quando eu duvido e quando eu tenho incredulidade. Vai depender do medo, vai depender da falta de conhecimento.
e assim por diante. Nós vamos chegar nessa parte daqui a pouco. Está dando para entender, irmãos? Olha só, essa passagem de Abraão aqui, de Romanos, trará a nós o entendimento sobre dúvida e descrença. Abraão tinha promessa, todos nós temos a promessa, amém? Vou pegar exemplo como doença, tá bom? Todo mundo temos a promessa que Jesus já nos curou, sim ou não? Sim ou não? E Jesus falou, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os... Temos a promessa. Nós não podemos duvidar disso. Outra coisa, mesmo demorando, Abraão tinha fé que aconteceria aquilo. Agora, houve um período que ele teve descrença. A Sara deu a ele uma opção de ter um filho com Agar. Ele cria, ele tinha fé, isso acontece com muita gente, irmãos. A opção, no meio do caminho, ele sempre creu, mas ele deu ouvido a Sara. Nós temos que tomar muito cuidado com as mulheres. A Eva falou com Adão, a Rebeca, e aí foi por diante, né? Cuidado, não deu vida a Deus. Deu vida a Deus, amém? Então, o que acontece? Acontece que no meio do caminho, ele foi incrédulo. Por que incrédulo? Ele aceitou uma outra opção. A Sara deu uma opção dele se deitar com Agar. E toda opção vai trazer o quê, irmãos? Maldição. Maldição. Trouxe o povo aí que é muçulmano até hoje, os árabes. E nós temos visto aí os talibãs, temos visto aí o homem-bomba, os inimigos mortais de Israel. São até hoje por causa dessa atitude de Abraão. Uma opção errada pode trazer destruição para a sua vida e para a sua descendência também. Eu visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Às vezes o teu filho vai sofrer, teus netos vão sofrer, por causa da opção que você escolheu hoje. Não há nada que nós não possamos vencer. A Bíblia diz, tudo é possível aquele que crê. Mas lembre, primeiro eu tenho que ter fé. A fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. Satanás sabe disso que você tem fé porque a palavra de Deus te deu uma promessa. Deus falou para Abraão, Abraão, você vai ser pai. Abraão cria nisso. Mas no meio do caminho ele deu ouvido a Sara, opção, trouxe problema. Mas depois ele voltou. Voltando e falou, agora não quero saber mais. Agora eu vou ficar firme na promessa de Deus. Não me importa quanto tempo vai demorar. Mas que eu vou ser pai, eu vou ser pai. E o que ele fez lá no final? Mesmo assim, não duvidou e nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Como que ele se fortaleceu na fé? Não sendo incrédulo e não duvidando. Quando você não duvida da palavra e não é incrédulo à palavra de Deus, você está fortalecendo a sua fé. Ou seja, você está dando ouvido à promessa de Deus. Está dando para entender? Então, quando eu fortaleço a minha fé, quando eu fico lá recitando o versículo, não. Quando eu não duvido da palavra e quando eu não sou incrédulo, quando eu não tenho uma opção, eu só fico simplesmente na palavra de Deus, naquela promessa. E quando vem a opção, quando o diabo tenta, eu não creio naquilo. Eu me fortaleço somente naquilo que a palavra de Deus diz. Eu só dou ouvido à palavra de Deus. Lembra-se, é uma decisão sua. Não é de Deus e nem do diabo. Deus te dá a promessa. O diabo te dá a mentira. É você que vai escolher. A promessa para mim é verdade. Para você também é verdade. Só que às vezes a dúvida e a descrença é maior. Porque a confiança que você tem na palavra não é suficiente. Então você acaba escolhendo o quê? A opção. Como o Abraão escolheu e se deitou com Agar e deu à luz a Ismael. Vamos mais adiante. Não é que não temos fé. É que Satanás sabe que o coração cheio de fé vai destruir ele. É por isso que ele coloca a dúvida e a descrença. Ele sabe que se ele não agir, irmãos,
você vai para frente, porque a fé nós já temos. Nós já temos a verdade. Nós sabemos o que é verdade. Então ele vai colocar sempre a dúvida, sempre uma descrença, uma incredulidade, para você não ficar firme na palavra de Deus. Vamos entender isso. Andando por fé. Mateus 14, 24 a 32 de novo. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Presta atenção, Pedro estava andando, porque Jesus havia falado: venha. E ele obedeceu e começou a andar. Mas aí o diabo ofereceu isso para ele. Reparou o vento, olha o vento. Começou a olhar para a situação, ele começou o quê? A afundar. Então, Pedro gastou tempo olhando a tempestade. A dúvida e a descrença entrou, fazendo ele pecar. Pedro pecou, irmão, por isso que ele afundou. Ele parou de crer na palavra e começou a duvidar. Então, toda vez que você descrê da palavra, você está em pecado, porque você está o quê? Em desobediência. Jesus falou: venha. E quando ele começou a olhar para a situação, ele começou a descrer da palavra de Deus. Então ele pecou. E o pecado corta todo o poder de Deus na sua vida. Deus não opera enquanto você está no pecado. Lá em João capítulo 9 diz que Deus não ouve a pecador, mas sim aquele que obedece. Passa lá para mim esse versículo. 9:31, olha lá, João 9:31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Enquanto Pedro estava temendo, respeitando a palavra de Deus, ele estava andando. A partir do momento que ele começou a duvidar da palavra de Deus, teve medo, ficou incrédulo, ele caiu no pecado. Cessa o poder de Deus na hora. Deus não opera enquanto você está no pecado. Deus opera enquanto você está crendo no que Ele fala. E o inimigo sabe disso. Presta atenção, todas as vezes que você duvidar, toda vez que você ficar com medo, incrédulo, sobre a promessa de Deus, saiba que o inimigo está falando com você. Medite nessa palavra, medite na palavra, busque a palavra, esqueça esses seus medos, essas suas dúvidas. A fé vem por dar ouvido à palavra, fique firme na palavra, e você vai expulsar esse medo de você, porque maior é o que está em você, irmãos, do que aquele que está contra você. Podemos ter consciência, presta atenção nisso, podemos até ter a consciência de nossa circunstância. Eu não vou negar que eu estou doente. Eu não vou negar que eu estou sentindo uma dor. Eu não vou negar que eu estou com um problema na família. Eu não posso negar isso porque está acontecendo. Não é que isso seja mentira. Está acontecendo por causa de ilegalidades, por causa de pecado. A gente sabe que maldição sem causa, ela não existe. Alguma coisa deu legalidade para aquilo estar acontecendo, a desobediência. Porém, mas precisamos manter a nossa fé na palavra, como eu estava dizendo. Efésios 6,14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, a palavra, vestindo a couraça da justiça. Irmãos, é como se você estivesse se vestindo de uma roupa. Ficar firme é você colocar aquela roupa, você está com frio, você coloca aquela blusa, e você para quê? Para você não sentir frio. Então, é ficar firme naquilo que a palavra de Deus diz. Claro, existe a circunstância humanamente falando, mas para que ela venha desaparecer, porque Jesus já pagou o preço na cruz, para ela não existir mais. Mas por que ela existe? Iniquidade, pecado, né? Que a gente precisa destruir da nossa vida, todas as legalidades. E aí, quando você permanece firme, veste a camisa, é como a gente diz aí no mundo, vestiu a camisa daquela empresa, vestiu a camisa daquele time, vestiu a camisa daquela causa. Irmão, eu tenho que vestir a minha vida, revestir a minha vida da verdade, que é a palavra de Deus. Eu não volto atrás daquilo que a palavra de Deus diz. Agora, não pode ser um ato só um ato.
eu tenho que estar crendo. Tem que ser um ato de fé. Eu posso... Não, eu não vou tomar mais remédio porque eu estou curado. Mas o que o teu coração está dizendo? Você não está curado. Você está incrédulo. Você tem dúvida. Não, volta a tomar o remédio. Não vou no médico porque Jesus já levou todas as minhas doenças e pelas feridas de Jesus. Mas o que o teu coração está dizendo? Você está certo disso? Você está certo que isso é verdade ou você está falando porque está escrito, porque é da boca para fora? Irmão, se é da boca para fora, mesmo sabendo a verdade, se você estiver incrédulo e duvidando disso, vai ao médico. Não deixe de ir no médico, porque você não vai conseguir a cura dessa maneira. O ato de fé é algo muito forte. Você tem tanta certeza que o medo, a dúvida, eles desaparecem de você. E você só fica realmente crendo que aquilo vai acontecer. Mais adiante, Abraão, mesmo diante da circunstância, louvava e glorificava a Deus. Agora, Pedro já ficou cheio de dúvida e incrédulo. Vê a diferença? Por que Pedro afundou? Porque ele duvidou e ficou incrédulo. E o Abraão? O Abraão louvava a Deus. Ele estava agradecido. Obrigado, Senhor, pelo filho. Mas seu filho vai demorar 10 anos ainda. Eu não quero saber, mas eu vou ter um filho. Deus falou para mim que eu vou ter um filho. Mas você já tem 100 anos. Não importa que eu tenha 100 anos. Deus, aquele que prometeu, é fiel em cumprir. Mas a tua mulher está com 90 anos e não tem o útero dela nunca... Quando ela era nova, já era estéril. Imagine agora. Mas foi o Senhor que prometeu. Então, qual que era a diferença dos dois? Um louvava e glorificava a Deus, e o outro ficou com medo e começou a ficar incrédulo. O que aconteceu com um? Alcançou a promessa. O que aconteceu com o outro? Paralisou a promessa. Se não fosse Jesus pegar ele pela mão, tinha morrido afogado. Quantos são aqueles que começam? Por isso que a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Quantos começam bem e no meio do caminho desistem? Eu estou bem, dá aquela melhora, consegue uma coisa, continua. Aquele que começou a obra é fiel em terminar. Mas vai ser fácil? Não, foi fácil para Abraão? Não. Insiste. Você tem a promessa. Vai até o fim. Determinando tu algum negócio, certear firme, que a luz vai te brilhar. Seja firme, a luz vai brilhar. Porque tudo que Deus promete, Ele cumpre, irmãos. Agora, o que acontece é que as pessoas, às vezes, começam a fazer como Pedro. Começar a olhar pela circunstância, você vai paralisar a tua fé. O inimigo sabe, ele ganha aí, irmãos. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. E lhe será concedida. Mais um. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Mais um. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Então, a pessoa que duvida, que ela começa a duvidar da promessa, mesmo ela sabendo que Jesus já deu para ela, Abraão sabia que ele ia ter um filho. O Jesus havia falado para Pedro, Pedro, venha. E ele andou um pouco sobre o mar. Então não foi uma coisa que ele colocou o pé e já afundou. Não, ele andou uma certa distância. Ele experimentou o milagre. Mas de repente o diabo colocou nele a dúvida, a incredulidade, o medo. E ele começou a afundar. Então não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa de Deus se você estiver duvidando e se você estiver incrédulo. A fé já está em você. Só que maior está sendo a dúvida e a incredulidade. Então Deus não opera assim. Deus opera quando a fé é maior. A fé é maior, a dúvida, você pode até estar vendo a circunstância,
mas você glorifica a Deus e tem certeza que vai acontecer. E você está feliz, porque você sabe que aquilo vai acontecer. Amém? Duvidar é uma escolha sua, como eu disse. Mateus 21, 18. Como eu vou repetir, nós já sabemos que temos a fé. Agora, duvidar é a sua escolha. Olha isso aqui. Vai até o 22. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como que a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-se, atire-se no mar, e assim será feito. Mais um. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. A fé você já tem. Ele falou, se você não duvidar, tudo que você disser vai acontecer. Mas não adianta eu estar falando. Às vezes a pessoa fala, em nome de Jesus, que este mal saia daqui e vai para o inferno. Erga-te, monte, lança-te no mar. E não duvidar no coração, tudo que disser vai ser feito. Câncer, em nome de Jesus, saia do meu corpo, vai embora. Mas não quer dizer que os sintomas desaparecem. Não quer dizer que a coisa pode ser que aconteça imediatamente. Abraão esperou, irmãos. Desde a primeira promessa, não me engano, ele estava com 50 anos. Ele esperou 75 anos. Ele esperou 25 anos para receber um filho. Mas a promessa se cumpriu. Ah, eu orei ontem e não aconteceu. Quem disse que não aconteceu? Se você está pensando assim, é porque você está incrédulo. O que eu tenho que fazer? Buscar a palavra até você ter certeza. A fé não te dá dúvida, irmãos. Eu não importa se vai acontecer hoje, amanhã, daqui uma semana. A fé diz que aconteceu, por quê? Porque a promessa de Deus diz que vai acontecer. Olha isso aqui. Mateus 17, 14. A incredulidade é desobediência, é descrença. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha só, presta atenção nisso. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa. Uma pessoa incrédula, ele é perverso, irmão. Vocês vão entender por que ele disse isso. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus deu uma nos discípulos, né? Vou suportar vocês até quando, seus imbecis? Seus incrédulos. Vocês andam comigo, vocês veem tudo eu fazer e fiquem aí com essa incredulidade. Seus bestões. se ele pudesse, né, ele falava desse jeito. Ele estava chateado com os discípulos. Jesus repreendeu o demônio, esse saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-los? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. A dúvida e a incredulidade de vocês é maior do que a fé que vocês têm. Não é que a fé é pequena, a incredulidade e a dúvida é maior do que a fé. Então não funciona. Só funciona quando a fé for maior do que tudo, qualquer dúvida e qualquer incredulidade. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Jesus, ele sempre
Ele nunca falou diretamente, mas vocês vão entender por que Jesus falou tudo isso para eles. Vamos lá. Jesus havia dado já autoridade sobre ele. Abre lá em Mateus 10:1. Veja, Mateus 10:1. Olha lá. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes o que, irmãos? A autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Então, os discípulos já tinham, o poder, já tinha tido autorização do próprio Jesus de expulsar o demônio e também de curar todas as enfermidades. Aí eles se deparam com um menino endemoniado que o pai trouxe e eles olharam para aquilo lá. Jesus logo já falou: olha, vocês estão incrédulos. Vocês são incrédulos. A fé de vocês é pequena. Aí ele disse: olha, vocês precisam de mais fé. A incredulidade de vocês atrapalha a fé de vocês. Então, eles escolheram a desobediência e incredulidade, irmãos. Eles tinham autoridade. Eles já tinham expulsado demônios. Eles já tinham ressuscitado até mortos. Mas aquele menino, ele fazia certas coisas, talvez, que eles nunca tinham visto. E eles passaram a crer naquilo que o menino fazia e esqueceram quem eles eram. Isso acontece com o crente, irmãos. Você se tornou filho e filha de Deus. Você aceitou Jesus como seu Salvador, você é batizado. Você anda em santidade. Você esqueceu quem você é. A mesma autoridade que Ele deu para os discípulos, Ele deu para nós. Mas às vezes nós escolhemos acreditar na incredulidade e na dúvida. E não na fé que Deus já te deu. Deus havia dado autoridade para os discípulos. Mateus disse: eu te dou autoridade. Vocês podem expulsar qualquer demônio e curar todas as doenças. Quando eu falo doença, irmãos, é qualquer problema da sua vida. Nós temos autoridade para expulsar e curar qualquer doença, seja ela financeira, seja ela sentimental, seja ela familiar, seja ela emocional. Você tem autoridade, autorização de Deus, de próprio Jesus te dá. Porque Jesus falou: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e obras maiores do que essa. Mas eles escolheram a incredulidade. E isso é pecado, irmãos. Duvidar e ser incrédulo é pecado. E quando você duvida, você está escolhendo o que o diabo mostrou para você. E se você escolheu a mentira, você está sendo incrédulo à verdade. E se você é incrédulo, você está em pecado. E Deus não opera no pecado. Deus opera quando você está agindo pela fé. O meu justo, ele viverá da fé. Os discípulos tinham legalidade que os impediam de ter fé. Presta atenção nisso. Peço para vocês assistirem aquela mensagem nossa no YouTube. Uma mensagem urgente, né? A mensagem urgente que fala disso. Porque Jesus falou: olha, o problema de vocês é que vocês estão incrédulos. E para vocês enfrentarem esse tipo de demônio, vocês têm coisas em vocês ainda, têm legalidades em vocês que fazem você ser incrédulo. Presta atenção. A incredulidade nossa, ela talvez venha também por legalidades que o inimigo tem na sua vida. Se você tiver um trauma de infância, se você tiver uma iniquidade agindo na sua família, se você tiver passado por alguma situação adversa, aonde você... Hoje eu fiquei sabendo de uma mulher que ela não dirige. Por que ela não dirige? Porque o pai dela traumatizou ela. O pai dela, ensinando ela a dirigir, gritou com ela, e quando gritou com ela, daquele dia em diante, ela não conseguiu mais dirigir. E se não quebrar esse trauma, ela sempre vai ter medo de carro. Ela sempre vai ter desconfiança. Por quê? Porque ela não vai conseguir ter fé para andar de carro. Ela vai achar que vai ter problema. Ela vai achar que ela não vai conseguir. Então os traumas estão dentro dela. Assim, qualquer situação na nossa vida.
Então os traumas trazem o quê? Incredulidade, traz dúvida. Às vezes uma pessoa foi abusada na infância, às vezes uma pessoa os pais os rejeitaram, às vezes a pessoa não teve pai, não teve mãe, foi criado numa família disfuncional, uma família muito autoritária, apanhou demais, entendeu? Passou por muito sofrimento, então isso foi criando traumas. E aí, mesmo você ouvindo a verdade, você não vai acreditar. Porque o inimigo, quando você foi criado aquele trauma em você, o inimigo conseguiu assumir aquela área da tua vida. E todas as vezes que você vai chegar para enfrentar aquilo lá, você vai sentir dúvida. Você vai ter incerteza daquilo lá. E você não consegue. Por isso que Jesus falou, olha, para você se livrar desses traumas, você precisa orar e jejuar. E nós, naquela mensagem, nós mostramos como é o verdadeiro jejum. O jejum que funciona. Não aquele de ficar sem comer, sem beber. O jejum que vai te ajudar nesses traumas. Alguns precisam passar por ministrações. Você precisa passar por ministração de um pastor, de uma pastora, seja lá quem for, porém que crê em quebra de iniquidade. Se você não quebrar essa iniquidade, às vezes esse trauma não vem da tua infância, vem de geração passada. Nós temos uma mensagem também. Assista, antes de você questionar, a mensagem que nós falamos do trauma, lugar de destruição. Está lá no YouTube. Pegue aquela mensagem e assista ela. Traumas, lugar de destruição. Se você não for ministrado, você não consegue. Às vezes a pessoa, somente com a palavra e com jejum e oração, ela consegue se livrar. Agora tem gente que precisa de alguém ministrando, ajudando ela, porque ela não conhece esses problemas. Então, por isso que você precisa procurar um pastor, uma pastora, que faz essa quebra de maldição. Porém, eu não digo que é maldição. Isso é uma consequência de pecado dos antepassados, que está aí na sua família de geração em geração. Você não é culpado. Assiste a mensagem, você vai entender que você não tem culpa nenhuma, mas você herdou isso. O problema é herança. Foi uma herança que você recebeu. E essa herança, presta atenção, por que uma criança nasce com problema? Por que uma criança nasce com síndrome de Down? Por que uma criança nasce com defeito físico? Ela pecou? Vou dar um exemplo clássico para você entender, que eu coloquei até nessa mensagem. Uma mãe que tem, o pai que tem HIV. Aí gera uma criança. Provavelmente aquela criança vai ter o vírus HIV também. Ela é culpada, irmãos? Ela pecou para ter aquele vírus? Não. Mas ela herdou. Talvez o seu sofrimento, esse seu trauma, não é seu. Você herdou isso. Desde aquele dia em que teu pai rejeitou você no ventre, a mãe chega assim para o marido, né? Ou para o namorado, ou para o noivo, e diz, olha, eu estou grávida. É meu? Aí a mãe sente aquele choque. A criança sentiu a rejeição naquela hora. A tentação de aborto, quando o pai e a mãe tenta abortar e não consegue, foi o meu caso, vai causar doença, vai causar um problema. Eu vivi 23 anos no hospital por causa disso. Então, tudo isso vai ferir a sua fé. E você não vai conseguir ser uma pessoa que vence a sua incredulidade e vence suas dúvidas. Por isso que Jesus falou, no caso de vocês precisam orar e jejuar para quebrar essas legalidades que vocês têm aí. Por que esse você não conseguiu, sendo que eu dei autoridade para vocês expulsar todos os demônios? E só para terminar. Eles criam que podiam expulsar aquele demônio e curar aquele menino. Porém, a incredulidade os fizeram desobedecer. Eles criam, irmãos, mas era mais forte a incredulidade e a dúvida do que a fé que eles tinham. Eles sabiam, Jesus havia dado esse poder, eles já tinham experimentado. O Pedro já tinha andado uma certa distância sobre o mar, mas a incredulidade, o medo dele fez. Mas por que no meio do caminho? Porque todos nós temos iniquidade, todos nós. Uma vez encontraram os discípulos, um rapaz que estava, ele era
paralítico, defeituoso, físico. Aí pergunta, mestre, quem foi que pecou? Esses são os seus pais, para que ele nascesse assim. E Jesus falou, não importa quem pecou, o importante é que nós aqui estamos para fazer a obra de Deus. Vamos fazer a obra, e só Jesus quebra essa maldição, viu, irmãos? Se você não tiver Jesus na sua vida, esquece. Não é pastor, não é ministração, não é jejum que quebra. Primeiro você tem que ter Jesus na sua vida. Jesus falou, sem mim não podeis fazer coisa alguma. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Amém? Glória a Deus! Então vamos aplaudir o Senhor Jesus.